A nossa irmã Rosana faz a seguinte pergunta: como ter certeza de um chamado? Muitas vezes nós temos também essa dúvida. Quantos estão com seus corações cheios de dúvidas quanto a chamados? É um negócio complicado. As pessoas olham: será que eu tenho chamado para isso? Será que eu tenho chamado para aquilo? Aí bate uma dúvida: será que é? Será que não é? Já não há uma definição, você não tem aquela certeza, você não tem aquela convicção. Geralmente ocorre dessa forma, não é assim? Mas deixe-me ler um texto para vocês e logo após eu vou comentar algo para vocês. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 11. Foi ele quem deu os dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vemos Paulo falando para a cidade de Éfeso, para a igreja lá em Éfeso, que certamente também tinha essa dúvida. Como resolver essa situação? Nós vemos que Paulo fala de forma clara que é um dom de Deus. O chamado é um dom de Deus. A escolha é um dom de Deus. Servir na obra é um dom de Deus. É um dom do Senhor. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Foi Deus que deu dons às pessoas. Portanto, irmãos, nesse ponto é que entra o discernimento, para que nós tenhamos o chamado do Senhor, para que nós ouçamos o chamado de Deus, e isso de fato, real, é preciso acima de tudo que haja, primeiro, comunhão verdadeira com Deus. Comunhão verdadeira com Deus. Se eu não tenho uma comunhão íntima com o Senhor, se eu não tenho uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, fica muito difícil ser chamado pelo Senhor para fazer a sua obra, haja vista que é uma escolha que parte do Senhor para nós. Evidentemente que nós podemos aceitar esta escolha ou não. Rejeitar sim, podemos, claro que podemos. Podemos rejeitar a escolha do Senhor. E quantos estão rejeitando a escolha do Senhor hoje na obra? Quantos? Mas vale entender, irmãos, que aqueles que recebem o chamado do Senhor, o primeiro passo é que tenham comunhão com Deus. Quando nós temos a comunhão verdadeira com o Senhor, a comunhão é fruto de uma vida de oração, uma vida de jejum, leitura da palavra, uma vida de busca intensa pela presença do Todo-Poderoso, uma vida de santidade. E isto tudo é que gera a comunhão nossa com Deus. Se eu tenho comunhão com o Senhor, entende-se que tudo aquilo que é necessário, todo um pacote de ações, eu estou praticando. Eu não posso ter comunhão com o Senhor e viver no pecado. Eu não posso ter comunhão com o Senhor e viver com o coração cheio de dúvida. Eu não posso ter comunhão com o Senhor e viver na prática das obras da carne. Impossível. Para que eu tenha comunhão com Deus, é necessário que eu frutifique no Espírito. Então esse é o passo inicial para entendermos se temos ou não o chamado do Senhor. Esse é o passo inicial. Nós precisamos analisar a nossa vida, entender como estamos com relação a Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos até com desejo, sim, temos o desejo. Por exemplo, muitos gostariam de ser missionários transculturais, aqueles que vão para as aldeias, ou até mesmo missionários que vão para países estranhos, para nações estranhas. Muitos sentem no coração esse desejo. É uma coisa um tanto quanto romântica, não é verdade? Eu quero ser missionário, eu quero servir na África, eu quero servir na Índia, eu quero servir na floresta amazônica. Sim, as pessoas têm esse sonho.
Mas nem sempre, irmãos, dentro do coração há o mover do Senhor, porque as pessoas estão se deixando levar pela aparência somente. Outro aspecto, muitos querem ser pastor, muitos querem, claro que querem, ser pastores, apóstolos. Muitos desejam ser mestres. Mas será que tem o chamado do Senhor? Esse desejo aflora a pele, aflora hoje a pele das pessoas, porque vivemos numa igreja, irmãos, e isso é muito perigoso, vivemos numa igreja em que o poder está centrado nos títulos. Se você é pastor, você tem um certo poder. Se você é apóstolo, entende-se que você tem mais poder. E vai por aí. Se você é um mestre, entende-se que você também tem seu poder. As pessoas estão muito amarradas nessas situações, nessas coisas, porque a igreja ensina que só estes é que podem fazer a obra do Senhor. Então as pessoas focam a sua atenção, o seu desejo de tornarem-se pastores, apóstolos, mestres, enfim, para fazerem a obra de Deus. Porque, de certa forma, é uma exigência da entidade na qual eles estão. É nesse momento que surge o grande problema. Porque muitas pessoas são investidas de autoridade, mas não têm o Espírito Santo de Deus. A igreja investe a pessoa com o cargo, mas o Espírito Santo não confirma. É onde você vê tanta heresia, tanto ensinamento errado, tantas ações loucas praticadas por pastores, por autoridades. Isto porque não têm verdadeiramente o chamado do Senhor nos seus corações, não tinham e não estavam preparados para ouvir a voz do Senhor. É preciso, portanto, que o primeiro passo seja comunhão com o Todo-Poderoso. Vida de comunhão íntima com o Senhor é extremamente necessária àqueles que querem servir ao Senhor, seja qual for a área. Pregar o Evangelho, pastor, apóstolo, mestre, enfim, seja qual for a área, o primeiro passo é ser cheio do Espírito Santo. É uma vida de comunhão íntima com o Todo-Poderoso. É uma vida de comunhão íntima com o Eterno. Nós precisamos desenvolver laços de intimidade com o Senhor, irmãos. É preciso desenvolver esses laços de intimidades, porque é através dessa unidade com Deus que vamos receber o poder do Senhor, que vamos receber a autoridade de Deus na vida da gente. Amém? É dessa forma que acontece. Muitas vezes nós estamos também envoltos em sonhos, em desejos, e nós queremos saber se é a vontade do Senhor. Aí é uma questão diferente. Porque você está vivendo em comunhão com o Senhor, você vive em santidade, em retidão, frutifica no Espírito Santo de Deus, e o Espírito está tocando em você para que você faça uma obra, para que você desenvolva um trabalho, para que você esteja fazendo uma obra. Aí é uma questão diferente. É preciso, irmãos, colocar isto diante de Deus. É preciso consultar o Senhor, buscar de Deus a confirmação. Deus, a situação é esta. Nós temos isso em mente. É a tua vontade? É preciso fazer prova de Deus. É preciso fazer prova do Senhor para que recebamos dele ou não uma confirmação. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos deixamos levar pelo desejo e nem sempre esse desejo é a manifestação do Senhor, é o chamado do Senhor para a obra. Nós precisamos ter cuidado em cima dessas áreas, porque são sensíveis. Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, em que as coisas estão assim um tanto quanto assim diferentes, bem diferentes. Nós precisamos ter muita certeza, muita convicção mesmo. Se é o Senhor que está chamando, se é o Senhor que está nos dando o campo missionário, nos dando o campo para fazermos a obra dele. É necessário, portanto, meu irmão, orar, buscar de Deus.
Buscar de Deus a confirmação. Porque em cima da confirmação é que nós vamos entender se verdadeiramente é a vontade, é um chamado do Senhor. Nós sabemos que é o Espírito Santo que comissiona, é o Senhor que comissiona. Mas nós precisamos ter certeza. Nós não podemos ficarmos apenas na base do eu acho que talvez seja, é um sonho, talvez seja. Não, nós precisamos ir para preto no branco. Entendeu, irmãos? É preto no branco. Se há uma confirmação, não, Deus confirmou, fiz prova do Senhor, fiz prova de Deus, Deus confirmou o meu chamado, Deus confirmou o meu ministério, pronto, aí é o ponto para prosseguir, para andar. Esta é a base, tem que ter certeza, e essa certeza não é alguém falando para você. Não é fulano de tal, vamos na igreja tal buscar uma confirmação, vamos atrás do profeta tal buscar uma confirmação, vamos não sei onde buscar uma confirmação, em tal lugar tem um profeta que profetiza qualquer coisa, vamos lá. Não, é uma questão secreta de vocês com Deus. Faça com Deus prova. Esse é meu conselho. Faça com Deus prova. Não busque em terceiros, mas busque diretamente com Deus, até porque é a obra do Senhor. E se Deus está chamando, Deus vai confirmar. Deus vai confirmar. O grande problema da gente é que o Senhor nos chama, por exemplo, o Senhor nos dá um sonho profético. Aí eu fico na dúvida, será que o sonho é profético? Será que o sonho é profético? Aí eu vou buscar essa confirmação em um monte de pessoas. As pessoas não estão preparadas para uma resposta, porque não jejuaram, não trabalharam com o Senhor em cima daquela questão. E a primeira coisa que vem à mente, eles soltam para as pessoas. E geralmente são palavras de bênção, não é? Geralmente são palavras de bênção. Mas não é assim, irmãos. Se Deus já te usou para dar a primeira mensagem, Ele com certeza vai confirmar a segunda mensagem. Nós é que muitas vezes não queremos buscar a segunda mensagem, buscar a confirmação. Mas preparem-se em jejum, em oração e faça um voto, faça a prova de Deus, faça a prova de Deus. Lembra-se de Gideão? Ele fez prova do Senhor. Ele fez prova. Mas será que eu não estou afrontando Deus? Eu não estou afrontando? Irmã, quando nós somos chamados pelo Senhor, nós precisamos ter convicção, e o Senhor entende disso. O Senhor entende, porque nós não estamos sendo levianos com Deus. O Senhor sabe que nós estamos procurando a segurança, a certeza, até porque sabemos que o nosso inimigo é astuto, e a astúcia dele, se possível, enganaria os eleitos. E nós sabemos que Deus nos permite que nós venhamos fazer prova dele. E é por isso que nós vamos nos achegar diante do Senhor e vamos colocar essa situação diante do Senhor e buscar a confirmação do Pai Eterno. E depois que o Senhor nos dá a confirmação, meu irmão, aí sim, se há covardia, se há qualquer outra coisa, é aquela parte que eu falei lá no início. Alguns são chamados, mas preferem não ouvir o chamado. É por aí que funciona. Porque muitos são pessoas santas, pessoas que estão vivendo em comunhão com o Senhor, têm o chamado de Deus, mas prefere não ouvir o chamado do Senhor. Fecha os ouvidos. Porque muitas vezes para ouvir o chamado do Senhor, custa-nos alguma coisa. Custa-nos, eu não sei, cada caso é um caso. Deixe-me pegar o exemplo do apóstolo Paulo. Deixe-me pegar o exemplo do apóstolo Paulo, que está na Bíblia e é fácil de constatação. O apóstolo Paulo tinha sua vidinha legal, estava ali, matava um crente aqui, batia no crente lá, acolá. Ele estava ali com a sua vida, perseguia um crente aqui, perseguia um crente acolá, prendia um aqui, outro ali. Vou perseguir essa turma, isso, aquilo, outro. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor. Ele poderia ter ficado quieto lá na sua cidade, sentado ali, contemplando Deus, servindo ao Senhor.
dá-nos a entender que era uma pessoa de posses, uma pessoa de bem, uma pessoa que tinha um livre acesso à sociedade. Ele poderia ter estabilizado ali, não, tá bom para mim, vou ficar aqui, vou tornar-me membro aí dessa igreja primitiva, eu fico por aqui mesmo, tá bom, sim. Paulo poderia ter feito dessa forma. Mas o chamado que o Senhor tinha para ele era um pouco maior. E ele não se acovardou. E quando o Senhor disse vá, ele já estava lá, ele já estava indo. E isso foi assim tão quente, tão assim simultâneo, que quando ele chegava nas reuniões, o povo olhava para o apóstolo Paulo, olhava para Saulo, certamente o pessoal ainda o chamava de Saulo, olhava para Saulo, esse cara tá armando contra a gente, fiquem espertos com esse camarada, ele está armando, isso é gente ruim, foi tão assim simultâneo, ou seja, ele não mediu esforços, ele não ficou ali, não, vou me preparar primeiro, não sei o quê, ele não conseguiu encontrar desculpas para o Senhor. O chamado veio, ele abraçou o chamado e lançou-se ao campo. Dá-nos a entender que muito simultaneamente com a sua conversão. É assim que nós precisamos fazer. Se você tem o chamado e já ardia no coração o desejo, não deixe que nada o impeça. Mas eu não sei ainda, eu preciso buscar mais conhecimento, eu preciso disso, preciso daquilo, eu preciso fazer um curso de teologia, eu preciso me formar em bacharel em teologia. Irmãos, não coloque limitações no chamado do Senhor. Só quero falar isso para você. Não coloque limitações no chamado do Senhor. O curso que você precisa fazer é o curso de santificação. Esse não tem como escapar. Curso de santificação. Porque através desse curso, você receberá o Espírito Santo de Deus, o mover do Senhor na sua vida. Deus agirá de forma poderosa, intensa, maravilhosa. Você sentirá a glória do Senhor agindo na tua vida e através da tua vida, a tua palavra sairá quente como fogo. E muitas vezes também gostoso como bálsamo para aliviar o coração das pessoas. Então nós não podemos, irmãos, colocar diante do chamado do Senhor alguns impedimentos que são humanos. Eu vou me preparar primeiro. Qual o nosso preparo, gente? Nosso preparo é conhecer e amar o Senhor. Nós precisamos entender que quando eu conheço, amo o Senhor, eu recebo o Espírito Santo, e a Bíblia nos diz que é o Espírito Santo de Deus que fala por nós. É o Espírito Santo de Deus que fala por nós. Se você quiser simultaneamente com a obra fazer um curso de teologia, um parêntese, eu acho dispensável. Mas, se você quiser simultaneamente a obra fazer um curso de teologia, que faça. Um preparo na área teológica, que assim seja. Mas não gaste o tempo do Senhor preparando-se com essa área. Não gaste o tempo do Senhor. Já pensou? Você vai postergar o chamado do Senhor em 4 anos? 5 anos? Vou me preparar primeiro, eu vou para a faculdade, vou fazer um curso por extensão, enfim, 4 anos, 5 anos. E daqui para lá? E o fogo? Pode apagar. E o chamado? Pode passar. Porque tudo para Deus tem um tempo. Deus tem um tempo. Mas o chamado do Senhor é para abrir uma igreja. Aí é uma questão que mais uma vez eu falo para você. Ore, jejue. Busque a confirmação do Senhor. Um tempo você precisa ter aí nesse momento, que é o tempo de buscar uma confirmação do Senhor. Busque uma confirmação. Busque uma reconfirmação. Busque de Deus isso. Isso sim é necessário. Porque muitas vezes nós estamos um pouco também meio que fora da realidade. Porque é muito difícil lidar com a igreja. Muito difícil.
É muito difícil você conquistar pessoas que agreguem à igreja. Muito difícil você conseguir pregar o evangelho e ver as pessoas se converterem. Tá difícil demais, principalmente quando você quer pregar um evangelho que seja de acordo com a Bíblia. Quando você arranca todos os extras que hoje jogam sobre o evangelho, os penduricalhos, os enfeites de viola de cego, de burro, de noiva, de casamento na roça, de festa junina. Não é verdade? Você já viu como é enfeitado o burro da noiva? Daquele jeito. Hoje o evangelho é enfeitado demais. É o evangelho da prosperidade, é o evangelho da promessa, é o evangelho da cura, é o evangelho da juventude que precisa imitar o mundo, é o evangelho que precisa parecer, ter a cara, ter o cheiro do mundo, é o evangelho que precisa ser amigo do mundo, experimentar o mundo também. Então, quando você cai na realidade da palavra de Deus, você vai descobrir que não é bem por aí. A palavra de Deus não nos chama para imitar o mundo, sim para salgarmos o mundo, ou seja, para sermos tempero, para passarmos e darmos sabor para o mundo. A igreja nos dias atuais faz o contrário. Elas trazem para si, para dentro da igreja, o gosto do mundo. É isso que nós temos visto. As igrejas trazendo para dentro o gosto do mundo. É o contrário. A igreja deveria levar o gosto de Cristo para o mundo. O gosto de Cristo. Só que esse evangelho, irmãos, é um evangelho que é difícil de ser pregado. É um evangelho difícil, porque é um evangelho de persistência, de oração, de jejum, de comprometimento. É o evangelho de você bater na porta. É um evangelho que você não vê resultado do evangelismo de uma forma tão rápida. A igreja não incha. Não incha. Então nós precisamos estar preparados. E vale ressaltar, se o evangelho não é este é o evangelho bíblico, se o evangelho não é este, um evangelho cristocêntrico, esse outro também não tem valor. Porque você está comprando uma passagem para o inferno, como profeta da mentira, instrumento do diabo, pregando a mentira e enganando uma série de pessoas e levando essas pessoas para o inferno. Então há também esse cuidado que nós precisamos ter. Mas eu vou imitar só um pouquinho. Eu vou copiar só um pouquinho porque está dando resultado na igreja do apóstolo tal. Isso aqui dá resultado na igreja do bispo tal. Isso aqui dá resultado na igreja do pastor tal, do missionário tal. Vamos trazer o que é que tem. Você traz os ídolos do lar para dentro da igreja. Aí você começa a distribuir ídolos para a igreja. Aí as pessoas só oram se estiver diante daquele ídolozinho. Só confiam na promessa de Deus se tiver o ídolozinho. Por quê? Porque você ensinou um evangelho não bíblico para a pessoa, amarrando a pessoa a ensinamentos demoníacos, a ensinamentos falsos. Então essas pessoas também não possuem o chamado do Senhor. Essas pessoas não possuem o chamado do Senhor, porque aqueles que são chamados verdadeiramente pelo Senhor são aqueles que vivem em comunhão com Ele, em santidade, em retidão, têm uma vida de compromisso verdadeiro, profundo, real. Pessoas de oração, de leitura da palavra, pessoas de busca, incansáveis, vida reta, justa, cheias do Espírito Santo. Amém? Pessoas que fazem aquilo que o Espírito Santo coloca dentro dos seus corações, mas vivem na dispensação do Espírito, e isto de fato, sem ferir a Bíblia, sem ferir conceitos bíblicos, sem pescar na palavra do Senhor textos isolados, para em cima desses textos construir ensinamentos falsos e até demoníacos, como temos visto. Sem querer buscar o enriquecimento. Muitos estão querendo enriquecer. A igreja é um bom negócio. Igreja é um bom negócio. Hoje já existem profissionais que ensinam como você montar uma igreja para que ela seja rentável financeiramente.
para você ter lucro com a igreja. E isso é de quem, amados? É coisa do diabo. Mas aqueles que são verdadeiramente do Senhor, estes fazem e pregam o evangelho real. Efésios capítulo 4, versículo 11, nos diz a palavra: foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Versículo 12. Então, esta é a recomendação do Senhor para as nossas vidas. E é isto que nós precisamos fazer, irmãos. Precisamos aprender a viver Deus. Amém? E nós precisamos ter convicção do Senhor nas nossas vidas. Convicção, gente. Deixe-me dar um exemplo de convicção para vocês. Um exemplo, claro, simples de convicção. Assim funciona o Evangelho do Senhor. Água é molhada. Água é molhada. Eu não preciso abrir o chuveiro, abrir uma torneira, colocar minha mão debaixo da torneira para sentir que a água é molhada. Eu tenho convicção plena, certeza mais que absoluta que água é molhada. Porque a água é molhada. Não é fato? É assim a nossa fé com o Senhor. Assim precisa ser a nossa fé com Deus. Eu preciso estar tão certo daquilo que é de Deus, a ponto de morrer afirmando que é o mover do Senhor. É convicção, irmãos. É fé. Eu não posso abrir mão. Não posso perder de vista. Queres fazer a obra do Senhor? Deseja fazer a obra do Senhor? Primeiro passo. Tem que achegar-se ao Senhor. Comunhão íntima com Deus. Unidade com Deus. Isso é o primeiro passo. Não é possível que seja diferente. Se eu não tenho comunhão verdadeira com aquele que é o dono da igreja, como posso eu fazer a obra dele? Primeiro preciso ser amigo do dono da igreja, de confiança do dono da igreja, me adequar aos princípios do dono da igreja, para fazer a obra do dono da igreja, para ter na minha vida o chamado, a confirmação, o ok de Deus para a minha existência. Amém? Que você analise, que você ouça, que você veja. Se é Deus que tem chamado você, vá. Não dê lugar para o espírito de dúvida, de desânimo ou outro espírito qualquer. Não dê lugar, de forma alguma. Vá. Vá e faça a obra do Senhor. Vá e faça a obra de Deus. Amém? Mas tenha certeza, tenha convicção, porque Deus estará com você e Deus te envolverá e moverá poderosamente na vossa vida. Que Deus abençoe você, abençoe a tua casa, a tua família e que você ouça o chamado do Senhor. De fato, obedeça o chamado do Senhor, vá e faça a obra para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 340.